Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um programa semanal, né? É o nosso Pela Ordem. Nós vamos sempre com uma questão de pano de fundo, aliás, não só questão, pode ser uma dica, uma aula, mas eu gosto muito de colocar uma questão de pano de fundo. Professor, eu estou vendo uma questão de direito do trabalho. Não, quem vai bater papo com vocês é o professor Nilson. Pessoal, vocês estão, graças a Deus, né, em boas mãos. O professor Nilson vai trabalhar com vocês uma questão sobre equiparação salarial e é um homem extremamente experiente, seja pela parte acadêmica, professor universitário aqui do Mackenzie, São Paulo, e também advogado militante, homem que conhece a prática, tá? E isso vai ajudar, principalmente, é importante ter a teoria e prática em relação aos exemplos de sala que são muito importantes. Então, indicação do mestre Cleuton Guimarães, né, para variar, o Cleuton conhece meio mundo, né? Eu adorei a aula do professor Nilson, que além de ser um excelente profissional, né, assim como seus alunos sempre escrevem sobre ele, é um professor muito querido. Então vamos lá, só para colocá-los aí bem, o papo que vocês vão ter com o professor Nilson, vocês vão ter de enfrentar uma questão que fala de equiparação salarial, galera, tá? Quem quiser fazer a questão antes do professor, ó, já, depois dá um pause aí, ó. Para a equiparação salarial, o que é necessário? E aqui o professor vem. Tem de ter identidade de função? Não tem. Tem de ter mesma região metropolitana ou não? Identidade de função e tempo, hein? Pode superar 2 anos ou não pode superar 2 anos? Enfim, os empregados comparados têm a mesma função? Como é que funciona isso? É isso que vocês vão aprender agora, numa brilhante aula, curta, mas uma aula extremamente importante do Pela Ordem. E amigos, o mais importante, em todo o programa que a gente trabalha do Pela Ordem, aprendeu uma questão, matamos aquele ponto, mas não vai cair igualzinho, não importa. O que importa é que o professor está dando uma boa dica sobre aquele assunto. Quando ele cair, você vai lá e mata. Com vocês, professor Nilson, parabéns pelo trabalho e pela aula muito boa. Valeu, pessoal! Olá, eu sou o professor Nilson de Oliveira Nascimento. Eu sou advogado trabalhista e professor de Direito do Mackenzie. Estou hoje no curso NEAF para tratar de um assunto extremamente importante, que é o exame da ordem, e participando e colaborando com o NEAF no projeto Pela Ordem. Muito bem, antes do exame da questão propriamente dito, é importante que a gente faça alguns comentários a respeito do Instituto, para que vocês possam aí avançar e tirar suas conclusões importantes a respeito desse Instituto. E em relação à equiparação salarial por identidade, o professor coloca de uma forma clara que a mesma vem num sentido antidiscriminatório. Ou seja, o legislador, tanto seletista em 1943, como o legislador constitucional em 1988, ele procurou estabelecer algumas diretrizes, algumas medidas de proteção ao salário do trabalhador, de forma a vedar qualquer prática discriminatória. Portanto, a equiparação salarial por identidade, que nós vamos tratar nessa nossa aula de hoje, versa sobre a parêmia. Para todo trabalho igual, corresponderá um salário igual, independentemente de sexo, de cor, de idade, de estado civil e de formas de acesso ao trabalho. Então, a equiparação salarial, ela vem consagrada tanto pela consolidação das leis do trabalho em 1943, como também pela Constituição Federal de 1988. Vejamos. Artigo 461 da CLT. O artigo 461 e os seus parágrafos da CLT é que trazem os cânones da equiparação salarial. E o artigo 461 da CLT, leitura obrigatória para o entendimento do conteúdo, disciplina que, sendo idêntica a função, para todo trabalho de igual valor, prestado
para o mesmo empregador, na mesma localidade e com diferença de tempo na função não superior a 2 anos, corresponderá trabalho igual, salário igual. Então, o professor destaca inicialmente que os requisitos da equiparação salarial trazidos à luz pelo artigo 461 caput da CLT reclamam a presença concomitante de 5 elementos para que tal direito possa ser conferido ao trabalhador que pretende a equiparação salarial. Vamos repetir: sendo idêntica a função, para todo trabalho de igual valor, prestado para o mesmo empregador na mesma localidade e cujo tempo de diferença na função não seja superior a 2 anos, corresponderá salário igual. Então temos aí o artigo 461 caput, que traz os paradigmas, que traz os conceitos aí que são basilares para o reconhecimento da equiparação salarial. E aí o 461 começa sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor. Professor, o que é trabalho de igual valor para fins e efeitos de reconhecimento de equiparação salarial? Para que nós possamos saber o que é trabalho de igual valor, nós vamos fazer a leitura do artigo 461, parágrafo 1º da CLT, que nos dá uma dica muito clara. Olha, o trabalho de igual valor que alude o 461 caput da CLT é aquele prestado com 1. A mesma produtividade e 2. A mesma perfeição técnica. Temos, portanto, no 461, parágrafo 1º da CLT, a explicação do que seja trabalho de igual valor. Repito, para prosseguirmos, trabalho de igual valor, para efeito do caput do 461, é aquele prestado com a mesma produtividade e a mesma perfeição técnica. Muito bem, é importante sinalizar aos senhores que, não obstante o artigo 461 e o seu parágrafo 1º consagrem a todo trabalhador, uma vez presente trabalho igual, o direito ao salário igual, é importante destacar aos senhores que o artigo 461, parágrafo 2º da CLT, ele já configura a primeira hipótese impeditiva ao reconhecimento da equiparação salarial. Vale dizer, não obstante a equiparação salarial seja um direito consagrado, garantido, tanto pela CLT como pela Constituição Federal a todo trabalhador, o artigo 461, parágrafo 2º da CLT, já trata da primeira hipótese de exclusão ao direito da equiparação salarial. Portanto, senhores, quando a empresa, ela tem o seu quadro de pessoal organizado em carreira, a equiparação salarial não vigora, a equiparação salarial não será admitida. Então, eu repito, nós temos a primeira causa impeditiva ao reconhecimento do direito à equiparação salarial, quando a empresa é organizada em quadro de carreira. Vale dizer, quando você ingressa nessa empresa que tem um quadro de carreira devidamente organizado, você já tem muito bem o sinal qual é a escadinha que você deverá obedecer para galgar cargos e salários até chegar aos postos máximos colocados à disposição da empresa aos seus empregados. Portanto, quando a empresa tem quadro de carreira, os critérios de promoção vão obedecer o quê? Antiguidade, merecimento, conforme aquilo que é descrito no regulamento interno, no estatuto interno, na ordem, na política interna do empregador. É importante destacar aos senhores também a segunda hipótese ou a segunda causa impeditiva do direito à equiparação salarial. Portanto, não obstante o trabalho igual, na forma do artigo 461 caput da CLT, não vigora a equiparação salarial quando presente a hipótese do artigo 461, parágrafo 4º da CLT. Vale dizer,
quando o empregado for readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental, devidamente atestada pela Previdência Social, ele não poderá servir de paradigma, não poderá servir de modelo para fins e efeitos de equiparação salarial. Professor, o que isso significa? Vamos imaginar um empregado que sofre um acidente de trabalho e egresso desse acidente de trabalho, ele é readaptado numa nova função compatível com o seu estado físico. Pois bem, senhores, esse empregado readaptado, ele terá o direito de, legitimamente, continuar recebendo o seu salário, mas ele não servirá de espelho, não servirá de modelo e, tecnicamente falando, não servirá de paradigma aos demais colegas que exercem aquela mesma função. Segunda hipótese impeditiva do direito ao reconhecimento à equiparação salarial, empregado readaptado. Muito bem. Então, feitas essas considerações a respeito da principal norma que regula a equiparação salarial, artigo 461, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º da CLT, e ainda artigo 7º, inciso 30 da Constituição Federal de 88, que consagra o direito a essa isonomia. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de suas condições sociais. Inciso 30, proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Então, nós podemos verificar claramente a preocupação do legislador seletista e, em 1988, do legislador constitucional, no que respeita aí à blindagem, à proteção do salário do trabalhador, colocando a salvo de arbítrios, de discriminações que possam vir a ser praticadas pelo empregador no dia a dia das relações trabalhistas. Equiparação salarial por identidade, trabalho igual, salário igual, sem qualquer possibilidade de discriminação. Muito bem. Agora, como nós estamos falando de exame de ordem, como nós estamos nos referindo a uma questão relativa à equiparação salarial, é absolutamente necessário que nós tenhamos que não só nos valermos dos dispositivos legais para a completa interpretação do tema, mas também e principalmente que a gente vá se valer do quê? Das súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. E a esse pretexto, eu destaco aos senhores a leitura obrigatória, a leitura indispensável da súmula 6 do Tribunal Superior do Trabalho. Senhores, a súmula 6 do Tribunal Superior do Trabalho é aquela que consolida todo o entendimento jurisprudencial a respeito da equiparação salarial por identidade prevista no artigo 461 da CLT. E dada a sua importância no entendimento do tema e, consequentemente, na interpretação da lei, é que nós passamos a falar, ainda que de uma forma bem breve, a respeito da súmula 6 e os seus itens que nos interessam mais de perto para referendar a resposta à questão que foi proposta para a gente. E sem mais delongas, nós passamos aí a leitura do item 1 da súmula 6 do TST, da qual o professor chama atenção. Para os fins previstos no artigo 461, parágrafo 2º da CLT, só é válido o quadro de pessoal organizado em carreira quando homologado pelo Ministério do Trabalho. Então vejam que o artigo 461, parágrafo 2º da CLT, constitui-se numa hipótese impeditiva ao reconhecimento da equiparação salarial. Não prevalecerá a equiparação salarial quando a empresa tiver o seu quadro de pessoal organizado em carreira. A súmula 6, no seu item 1, deixa a forma
patente que esse quadro de carreira ele só será válido se ele for devidamente homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, leia-se, Superintendência Regional do Trabalho. Então, por exemplo, numa ação trabalhista, não poderá o empregador, de sopetão, de inopino, correr até o departamento pessoal e solicitar que se ele faça um quadro de carreira para que ele possa contestar a ação dizendo: não vigora a equiparação salarial porque a minha empresa tem quadro de carreira. Súmula 6, item 1. Esse quadro de carreira, ele só terá validade se ele for homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Súmula 6, item 2. Para efeito de equiparação salarial, em caso de trabalho igual, conta-se o tempo de serviço na função e não no emprego. O professor pede bastante atenção de quem nos assiste nesse momento com relação ao item 2 da súmula 6. Porque para efeito de aferir-se a equiparação salarial por identidade, o que nós temos que aferir em relação à figura do empregado que pretende a equiparação salarial e aquele que servirá de paradigma não é o tempo de contrato de trabalho, senhores, não é o tempo de casa, mas sim o tempo na função que está sendo examinada para fins e efeito de equiparação salarial. Então, por exemplo, é possível que um empregado ele tenha sido admitido numa empresa no ano de 2005. Ele foi admitido numa empresa em 2005 como contínuo. Em 2010, ele foi promovido a escriturário. Em 2010, coincidentemente, a empresa contratou um outro empregado, também como escriturário, como salário menor. Então, para nós cotejarmos essa súmula 6, item 2, nós não vamos colocar em voga que esse contínuo foi contratado há muitos anos atrás. O que nós precisamos avaliar objetivamente é a diferença de tempo na função deste empregado quando escriturários. Então, eu repito, súmula 6, item 2, para efeito de equiparação salarial, nós não vamos contar tempo de serviço, tempo de carteira assinada, tempo de contrato de trabalho, mas sim a diferença de tempo naquela função onde objetivamente se pretende a equiparação salarial. Um outro tema bastante importante que o professor chama a atenção para o entendimento da equiparação salarial vem consubstanciado na súmula 6, no seu item 3. A equiparação salarial só é possível se o empregado e o paradigma exercerem a mesma função, desempenhando a mesma tarefa, não importando se os cargos têm ou não a mesma denominação. Logo, senhores, a interpretação que podemos fazer da súmula 6 no seu item 3 é que, para efeito de isonomia salarial, pouco importa o nome, a nomenclatura, a denominação que se possa empregar ao cargo, ao nome da função. Trabalho igual, salário igual. O empregado A não tem direito à equiparação com o empregado B porque é um júnior e o outro é pleno. Denominação da função, equiparação salarial, irrelevância, trabalho igual, salário igual. Ponto. Súmula 6, item 3 do TST. Um outro ponto que o professor destaca em relação ao entendimento do tema, que vem consubstanciado por esse entendimento jurisprudencial da súmula 6, é o que diz respeito ao item 7. Desde que atendidos os requisitos do artigo 461, é possível a equiparação salarial de trabalho intelectual, que pode ser aferido por sua perfeição técnica, cuja aferição terá critérios objetivos. Professor, trabalho intelectual, é possível se postular a equiparação salarial? Vamos dar um exemplo bem básico para que vocês possam entender. Hipoteticamente, vamos falar do SBT, será que
falando em SBT, será que o Datena pode pedir equiparação salarial com o Ratinho? É um trabalho intelectual? Será que um jornalista pode pedir uma equiparação salarial com um colega de trabalho? É um trabalho intelectual? Súmula 6, item 7 do TST. Uma vez comprovados os requisitos do artigo 461 da CLT, perfeitamente possível se postular a equiparação salarial em relação ao trabalho intelectual. Claro que nesta hipótese ficará sujeito a critérios muito mais objetivos que dizem respeito à perfeição técnica, mas possível. E finalmente, o que se extrai de importante também da súmula 6, no seu item 10, é o que respeita ao conceito de mesma localidade. O artigo 461 caput da CLT diz que, sendo idêntica a função, para todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, 4, na mesma localidade. Professor, qual é o conceito de mesma localidade para efeito de equiparação salarial? Explico. Vamos nos usar de um exemplo da cidade de São Paulo. Então, para quem mora na Zona Leste aqui, tem o bairro da Penha e do lado da Penha nós temos o município de Guarulhos. Professor, um empregado que trabalha numa agência bancária aqui no município de São Paulo, na Zona Leste de São Paulo, no bairro da Penha, ele pode pretender a equiparação salarial com um empregado dessa mesma agência bancária de Guarulhos. Então a questão é essa. O conceito de mesma localidade diz respeito ao mesmo município ou municípios diferentes que comprovadamente pertençam à mesma região metropolitana. Então, para que nós possamos saber se é possível essa equiparação salarial de um trabalhador de um banco aqui da Penha com um trabalhador de um banco do município de Guarulhos, teremos que olhar a organização geográfica, a região metropolitana, e se esses municípios fazerem parte da mesma região metropolitana, consequentemente, será possível o pleito de equiparação salarial. E ainda, para concluirmos esses aspectos que dizem respeito à súmula do TST, para chegarmos à resposta, à resolução da questão, nós falamos a respeito da súmula 127, a súmula de 127 de extrema importância. Veja, professor, o senhor falou lá que na forma do 461, parágrafo 4º da CLT, quando o empregado ele readaptado, ele não serve de equiparação salarial. Perfeito. Hipótese impeditiva ao reconhecimento da equiparação salarial. Professor, o senhor falou na forma do artigo 461, parágrafo 2º, que quando a empresa ela possui quadro de carreira, esse fato impede o reconhecimento à equiparação salarial. Perfeito. Mas veja o entendimento, a inteligência do Tribunal Superior do Trabalho. Quadro de pessoal organizado em carreira, organizado pelo órgão competente, exclui o direito à equiparação salarial. Perfeito. 461, segundo da CLT. Mas veja o que diz a súmula 127, vírgula, mas não obsta reclamação trabalhista fundada em preterição, enquadramento ou reclassificação do respectivo quadro de carreira. Então, por uma via diferente, pela súmula 127, também fica facultado ao trabalhador o direito de postular as diferenças salariais, mas não fundada na isonomia salarial do 461, e sim na má versação do quadro de carreira. E, finalmente, o professor destaca a súmula 159 do TST, que também está diretamente relacionada com o nosso tema equiparação salarial, no seu item 2. Professor, um determinado cargo ficou vago em definitivo. O empregador contratou um outro empregado. E ele descobriu que esse empregado que ele sucedeu, poxa, professor, ganhava muito mais. E ele vai lá bater na porta do diretor porque ele quer equiparação salarial. Súmula 159, item 2, vaga o cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito ao salário do seu antecessor. Portanto, não cabe equiparação salarial.
Feitas essas considerações, nós chegamos aqui à resposta da questão que foi colocada. Não é isso? Para equiparação salarial é necessário que haja identidade de funções, trabalho de igual valor para o mesmo empregador, na mesma localidade, que o trabalho seja contemporâneo e a qualquer tempo. A qualquer tempo. Errado, porque entre paradigma e equiparando não pode haver diferença de tempo na função superior a 2 anos. Alternativa A, errada. Alternativa B, haja identidade de funções, trabalho com a mesma produtividade, com a mesma perfeição técnica, para o mesmo empregador, na mesma região metropolitana, com contemporaneidade na prestação de serviços, na mesma função e a qualquer tempo. Errado. E 2, e que haja quadro de carreira homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O quadro de carreira devidamente homologado pelo Ministério do Trabalho e Emprego é exatamente uma hipótese impeditiva ao reconhecimento da equiparação salarial. Letra C, que haja identidade de funções, trabalho de igual valor, para o mesmo empregador, na mesma região metropolitana, sendo a prestação de serviços entre o empregado e o modelo contemporânea, na mesma função, mas com diferença não superior a 2 anos, inexistindo quadro de carreira organizado. Perfeito, salvo o melhor juízo, atende a tudo isso que a gente falou nessas breves considerações até o momento. D, os empregados comparados tenham a mesma função, pois todo trabalho deve ser igualmente remunerado de acordo com o princípio da isonomia consagrado constitucionalmente. Errado. Na equiparação salarial, a nomenclatura, a denominação do cargo, função é irrelevante. Muito bem, eu termino a minha explanação por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouco mais sobre o conteúdo e eu espero vocês numa próxima oportunidade. Até mais.